Pastor Mark Finney fala sobre a nossa impaciência e nos lembra que existe um que é sempre pontual. No meu trabalho eu viajo muito e eu odeio perder tempo em aeroportos. Se nós precisamos viajar para algum lugar, eu peço à minha esposa, não me leve 1 hora antes, não me leve meia hora antes. 15 minutos antes eu acho que já é o suficiente, mas uma vez aconteceu que eu cheguei atrasado e o avião já estava saindo e eu precisei pedir ao responsável para fazer o avião voltar, e o avião voltou aquela vez, mas eu não apostei mais na sorte depois daquela vez. Então, quando você se acostuma a viver como eu vivo, correndo para pegar aviões, você prefere não chegar muito cedo. Mas uma vez eu quis chegar muito cedo. Foi em 1º de agosto de 1990. Minha esposa e eu estávamos morando na Europa há cerca de 5 anos e nós iríamos voltar para nossa casa. Estávamos voltando da Inglaterra, onde morávamos, para os Estados Unidos. Nosso voo com a TWA do aeroporto Heathrow de Londres estava marcado para as 18h45 e eu cheguei lá às 15h30. Eu queria ser pontual para vir para casa. E eu percebi que não havia ninguém fazendo fila para o check-in. E eu estava todo entusiasmado por estar lá às 15h30 e o avião não sairia antes das 18h45. Eu fui até o balcão sorrindo e então dei a minha passagem para a comissária. E ela me olhou muito estranhamente e ela me disse, senhor Finney, eu sinto muito, mas o voo está com atraso de 3 horas. 3 horas de atraso, eu tinha chegado 3 horas antes, isso significava 6 horas esperando no aeroporto. O avião não sairia antes das 21h45. Os nossos anfitriões nos tinham deixado no aeroporto e nós não tínhamos mais nada para fazer, então sentamos e lemos. Daí nós comemos, nós caminhamos e daí nós lemos. Nós comemos, nós caminhamos. E daí ouvimos um anúncio, sentimos muito, mas o voo terá mais 3 horas de atraso. Estávamos completamente exaustos e tivemos que esperar no aeroporto por mais de 8 horas. Já era quase meia-noite. Todos os voos tinham desaparecido do quadro de anúncios, exceto o nosso. O aeroporto estava vazio, a não ser pelo nosso voo. E eu comecei a olhar ao redor, as pessoas dormindo, moças dormindo aqui, casais dormindo ali, e logo veio o anúncio um pouco antes da meia-noite. Atenção, o avião está pronto. Dirijam-se para o portão imediatamente. Então minha esposa e eu acordamos assustados e começamos a correr para o avião. Nós queríamos chegar em casa, era muito tarde, era quase meia-noite. Pensamos que estivéssemos adiantados, mas o voo estava atrasado. E então nós olhamos para uma jovem moça, talvez 21 anos, estudante universitária, que dormia na sala de espera antes do corredor. E eu disse para minha esposa, eu sinto muito por ela, nós iremos para Nova York e ela continuará a dormir. Minha esposa, que é muito graciosa e gentil, disse, não podemos deixá-la aqui. Então ela correu e sacudiu a moça e perguntou, você está indo para Nova York? Ela disse, sim, eu estou. Então minha esposa balançou-a e ela acordou e disse, escute, muito obrigada por me acordar. E embora aquele voo estivesse atrasado, aquela garota ficou muito feliz por ter sido acordada para poder viajar. Há mais de 2000 anos, quando Jesus veio aqui, ele prometeu que iria voltar. E a volta de Cristo está atrasada, mas acontece que este atraso é só para nós, não é para Deus. Porque o que Deus faz é sempre pontual. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9. O 9º capítulo de Daniel revela, talvez mais claramente do que em qualquer outra parte da Bíblia, que Deus é sempre pontual. Os planos de Deus não se adiantam ou se atrasam. Podemos ver e pensar que a volta de Cristo a esta terra está atrasada. Mas Deus tem um esquema divino para cada evento. Nós sabemos que a Bíblia não nos diz o dia da volta de Jesus, nem a hora da vinda de Jesus. Mas a Bíblia nos indica que as profecias divinas acontecem exatamente como ele profetizou. Estudaremos neste momento o exato momento ou período de tempo em que o final do tempo começou. A Bíblia não nos diz a data exata do fim, mas ela nos mostra eventos que aconteceriam no panorama da história e nos mostra quando o tempo do fim
iria começar. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Esperem um momento, qual seria este ano, o primeiro ano de Dario? Vocês lembram-se que os Medo-Persas, os Medo-Persas derrotaram os babilônios. E o Império Babilônico foi derrotado, lembram-se em que ano? 539. Então o primeiro ano de Dario foi em 539. Daniel foi levado como prisioneiro em 605 a.C., com 17 anos de idade. Então, a esta altura, Daniel deveria ter 83 ou 84 anos, quase no fim da vida. Verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E Daniel estudava a Bíblia. E como prisioneiro na Babilônia, Daniel estava estudando as profecias de um profeta. Que profeta era esse? Vamos ver, está escrito aqui, Jeremias. E Jeremias tinha profetizado que quando Babilônia derrotasse Jerusalém, o cativeiro seria de aproximadamente 70 anos. E Daniel sabia disso, ele sabia que a profecia estava acabando. E ele sabia que o grande Deus sempre mantém a sua promessa. Daniel sabia que os planos de Deus não se adiantam nem se atrasam. Daniel sabia que Deus é o guardador de promessas e que ele tem um esquema divino. Mesmo assim, Daniel estava preocupado, porque ele não via o cumprimento da profecia. E por isso Daniel começou a orar. Em Daniel capítulo 9, do verso 3 ao verso 20, lemos a oração de Daniel. Daniel estava preocupado. Ó Deus, livra meu povo do cativeiro dos babilônios. Ó Deus, ajuda a Dario a aprovar um decreto que dá liberdade ao meu povo. Então Daniel começa a orar, verso 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Os 70 anos de cativeiro estavam, enfim, acabando. Deus tinha um plano divino. Daniel agradece a Deus por guardar a aliança. Os seres humanos não conhecem o que o futuro traz, mas Deus sabe. Os seres humanos não possuem poderes ou autoridade ou força para alterar o futuro. Pouco nós podemos fazer para alterar o grande panorama de todos os acontecimentos através dos séculos e milênios. Mas o grande Deus do céu é muito sábio e sabe o que fazer, e é forte o bastante para completar isso. Então Daniel ora e diz, pecamos e cometemos iniquidade. Ele nos dá um relato dos pecados de Israel. E então Daniel passa a lidar com o que eu chamo de a lei da causa e efeito. Deus cumpre as suas promessas. Aqui você vê a lei da causa e do efeito. Você acha em Daniel capítulo 9 e verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. A lei da causa e do efeito diz simplesmente isto.